O programa a seguir foi aprovado e liberado pela Censura Espiritual. Para exibição neste horário, censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, o propósito do luto. Livro de Eclesiastes, do sábio Salomão, capítulo 3, versículos 1 e 2, a parte A do versículo 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. O luto, meus amados irmãos, é um processo natural e necessário que ajuda a lidar com a perda de alguém ou de algo importante na vida. Essa segunda-feira de manhã fomos surpreendidos com a notícia da morte do meu cunhado. Minha esposa, a irmã dele, ficou em pânico na hora, porque no sábado tinham acabado de conversar, ele estava bem, não tinha nenhum tipo de situação que demonstrasse qualquer possibilidade de um mal-estar, quanto menos um óbito. Músculo do coração dilatado, chamado miocardia dilatada, MCD. Mas nós não tínhamos a menor expectativa de que pudesse acontecer algo, até porque a gente vinha acompanhando ele, ajudando ele em todas as suas necessidades básicas. E como a pastora não estava se sentindo muito bem, resolvi levá-la ao médico, até aconselhado pelos pastores, que eu agradeço muito a Deus, nossos pastores ali de São Paulo, que estavam ali de plantão como verdadeiros atalaias. Pastores de Israel e Vanise oraram por ela, oraram por nós, e Deus tocou o coração deles para que levasse a pastora no médico. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, né? A gente chegou no plantão, um doutor lá, cujo nome eu não vou dizer aqui, atendeu, muito seco, muito sisudo. E o que eu posso ajudar? A minha esposa está depressiva, está triste pela perda do irmão que faleceu ontem. Ela tem problemas cardíacos, então eu queria pedir, se possível, que o senhor desse uma sedação, um calmante, alguma coisa para poder baixar a adrenalina. E o médico... Não. O luto é essencial para o processo de cura e readaptação à nova realidade, e ela tem que passar por isso. É uma resposta emocional que envolve uma nova realidade, e é necessário que ela passe por isso. Os exames dela estão todos bons, a pressão arterial está equilibrada, que eu posso dar um analgésico para tentar diminuir a dor de cabeça dela. E assim a gente saiu até meio enraivecido daquela sala, e no meio do caminho eu sempre medito muito em tudo, porque em tudo eu aprendo tudo com Deus, né? Hoje eu tinha uma outra palavra para trazer aqui, mas devido a esse episódio súbito, Deus me deu esse texto, me deu essa pregação. No dia do velório, Deus falava ao meu coração, que realmente Ele endureceu o coração daquele médico para que nós suportássemos em Cristo, experienciássemos a presença do Espírito Santo que nos pacifica. E assim tem sido. Hoje eu e ela conseguimos ter uma noite maravilhosa de sono, sem aquela inquietude, porque a gente entendeu que a gente já tinha feito a nossa parte, tanto na existência, durante a vida. Fizemos muito além do que muitos poderiam ter feito. Essa sensação de gratidão e de gratificação vinda do céu, por isso que a palavra nos fala que tudo que a gente fizer, faça como quem faz a Deus, porque é dele que vem a recompensa. Ainda que muitas vezes você faça alguma coisa por alguém que não é necessariamente grato, não no caso do meu cunhado, porque ele era muito agradecido, sim. Todo dia ligava para minha esposa, brincavam, conversavam, se amavam, como talvez alguns aqui que me assistem essa noite. Mas chegou o tempo do fim, chegou o tempo de ele ser recolhido, e nós tivemos que nos curvar à soberania de Deus. E aí Deus me traz esse tema de que há um propósito na dor do luto. Por que Deus permite que nós soframos? E há pessoas que estão sofrendo os mais diversos lutos, não só na minha família também, como na dela. Irmãos queridos que a gente conhece, que têm sofrido por mais diversos motivos que possam levar a pessoa a viver essa sensação de perda, essa sensação de desespero, de desprezo. Como tantas outras situações que provocam o luto, como divórcio, uma separação, muitas vezes, num casal, é algo que destrói, a pessoa sente uma dor semelhante. Eu já vivi isso, creio que todos aqui já viveram. É uma sensação de orfandade, de abandono, de desprezo. Ou como também alguém que trabalhou muito tempo numa empresa e de repente é demitido. Essa pandemia, quantos ficaram desempregados, quantas famílias ficaram desamparadas, ou até mesmo na condição de aposentadoria. Eu vivi na prática com a minha esposa quando ela se aposentou, o desespero que essa mulher ficou em casa, pegando a bolsa todo dia, como se fosse para a escola, parecia até desequilibrada mental, porque a mente já estava condicionada há muitos anos a fazer aquilo, e de repente ela tem que parar. É uma sensação de luto vivido durante muito tempo. Hoje, graças a Deus, ela já assimilou, já passou o processo de luto da aposentadoria, e hoje ela desfruta, graças a Deus, na obra de Deus, me ajudando nos cards, me ajudando nesse vídeo que você tem o privilégio de assistir, já editado, mastigadinho com os versículos. Portanto, até uma aposentadoria também nos causa luto. E muitas outras perdas, como perder um membro de um corpo, um acidente, alguém amputado,
ou perder um membro do ministério, como tantos que outrora congregaram conosco e de repente resolveram se afastar. Isso dói, irmãos. Vocês não têm noção do quanto eu sofri com isso. Eu e a pastora choramos muito, nos questionamos. O que será que a gente está fazendo de errado se nós estamos buscando fazer com excelência tudo aquilo que Deus tem nos pedido? Consultamos pastores, conversamos, nos aconselhamos com eles todos. Será que nós estamos pecando? E o Espírito testificava não. Não. É devido à dureza do coração. É devido à falta de as pessoas não quererem esse evangelho tal qual ele é. É devido às pessoas terem já pré-estabelecido nas suas mentes que para viver como igreja, elas têm que estar dentro de uma instituição onde tem um CNPJ, ou uma placa, ou um templo, ou um púlpito. Não que isso seja errado absolutamente. Temos amados irmãos, apóstolos queridos, que a gente ama e vê Deus em tudo que eles fazem, mas entendemos que cada qual deva ficar na vocação para a qual foi chamado. Mas esses dos quais a gente fala, a gente percebe que não estão vocacionados a fazer outra coisa a não ser adorar a Deus, e não querem ter compromisso com a obra. Isso nos causou muita dor. Durante muito tempo eu chorei, irmãos, muito tempo, e pedi a Deus que limpasse meu coração dessa situação e fizesse eu prosseguir com a minha esposa, para que verdadeiramente nós pudéssemos seguir em frente. E a perspectiva da própria morte também gera luto. Aquela expectativa de alguém que está doente, muitas vezes, aquela pessoa que a qualquer momento a gente está esperando ela morrer, como se fosse até algo pecaminoso, porque a ciência, enfim, a própria circunstância nos diz que os dias estão contados, e a gente naquela angústia, não tem mais cura, já está idoso, já está idosa, e você fica vivendo um luto de uma pessoa que ainda respira, que não necessariamente vive, mas tem vida nela. Isso tudo gera sofrimento, gera luto. E a duração desse luto muitas vezes depende de cada pessoa, da sua religião, da sua cultura, da informação que ela tem acerca das coisas da vida. Para uns é 3 meses, para outros é 6, para outros é 1 ano. Há pessoas que vivem anos em luto, e aí já é algo mais profundo, é algo patológico, é algo que precisa cuidado médico, talvez até com psiquiatria, para tentar buscar esse equilíbrio, reequilibrar o seu psique, o seu eu, para tentar entender essa dinâmica da vida. E muitas vezes a gente até pode aconselhar, como a psicologia usa meios de a pessoa se cuidar, vai praticar uma atividade física. Temos procurado fazer isso, irmão, temos um sentido melhor, porque o sedentarismo é algo que adoece a pessoa, e diante de um luto, esse luto ele é potencializado. Mas há pessoas também que só se atiram nisso, se arrebenta e acaba até infartando numa atividade física, além daquilo que o corpo pode aguentar, porque somente o corpo está sendo tratado. Ouvir uma boa música também faz bem, mas se aquela música mexe só no emocional, ela não te edifica espiritualmente. Eu não quero dizer aqui que tem que ser uma música gospel. Eu já passei dessa, irmão. Vocês estão falando com um cara que tem experiência desde o Egito até os pés do Senhor. Nem toda música gospel edifica, assim como também nem toda música do mundo ela é pecaminosa. O Evangelho nos dá essa centralidade para a gente saber qual é a fonte que a gente deve se alimentar. Agora, uma coisa é certa: uma boa leitura de um bom livro muda tudo, especialmente se esse livro estiver contida a palavra de Deus. Aí você começa a viver um outro tempo. A morte nos traz uma reflexão acerca de quem somos e para que estamos aqui. E a palavra nos conduz a essa compreensão e nos traz essa pacificação. Pacificação é essa que você está testemunhando ao vivo e em cores através dessa reunião do cordão. O mesmo autor de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 2, nos diz: é melhor ir a uma casa onde há luto, a um velório mesmo, do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem se esquecer disso. Só isso já sintetiza tudo que eu vou falar aqui essa noite. Eu poderia dar aqui a bênção apostólica e encerrar, mas tem muito mais coisa para eu falar para você. Quando você tem essa consciência, ao olhar aquele corpo naquele caixão e saber que ali acabou toda a obra na terra, tudo é relativizado. Até aquele que foi mal, que foi um canalha, naquele momento ele passa a ser tratado bom. Foi uma boa pessoa. Às vezes não foi. E você começa a fazer juízo acerca do destino dela. Será que foi pro céu? Será que foi pro inferno? A religião é campeã de fazer isso. E isso não coopera em absolutamente nada para aquele que ama aquele ente e que está ali sofrendo, esperando um abraço muitas vezes, um telefonema, e às vezes não vem. Louva a Deus por todos que nos telefonaram, por todos que nos deixaram mensagem. Nós estávamos do lado de cá essa vez. Não fomos nós que consolamos, nós que precisávamos ser consolados. E glória a Deus pela vida de cada um, porque isso faz diferença, irmãos. Aqui que adianta orar? Essa hora não tem palavra, pastor, não há o que dizer. Só de você ligar e dizer: eu não tenho palavra, mas eu estou aqui, conta comigo. Isso já vai acalentando a alma, e o processo de luto fica muito mais leve. E nesse luto Deus lança o propósito de você estreitar relacionamentos, estabelecer uma comunhão. Recebi a visita dos meus irmãos ontem, me emocionei com a presença deles, porque a gente fica enlutado, irmãos,
apesar de não ser sangue do meu sangue, é o irmão da minha mulher, que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Poderia ser qualquer irmão, porque a gente, quando é irmão em Cristo, a gente não tem mais essa consanguinidade para se sentir parte da vida de alguém. É o amor que eu tenho pelos pastores de São Paulo, pelos pastores daqui, as nossas auxiliares, até quem não congrega conosco, irmãos queridos que a gente aprende a amar, independente da função que exerçam, ou da relação que tem ou deixa de ter conosco, porque o Espírito Santo que habita em nós potencializa esse sentimento. E por isso que a gente aprende a se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram, como Paulo fala em Romanos 12:15. É você participar da vida da pessoa nos processos circunstanciais da vida. Quando a pessoa compra uma casa, compra um carro, consegue encontrar a cura de uma enfermidade, você se alegra com ela. Quando ela perde a casa, ela perde o carro, ela perde a vida, ou um familiar dela vem a óbito, e aquela mesma pessoa que sorriu com você agora está ali chorando. Irmãos, isso faz um bem. Isso aproxima não apenas a amizade, mas as almas são fortalecidas e há um crescimento espiritual, ministerial, especialmente naqueles que caminham juntos. Por isso eu louvo a Deus por esses irmãos queridos que oraram por nós. Que coisa maravilhosa, nesse momento de dor, você poder sentir a presença de Deus. Como mesmo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 13 e 4, nos diz: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda, porque Ele não faz acepção, todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Irmãos, não tem como você ler esse texto e dizer: não entendi, pastor. É porque você não vive na prática esse sentimento. Então a tua mente fica bloqueada à essência desse texto. Há momentos que a gente consola pessoas. Eu já perdi a conta de quantos funerais eu já ministrei a palavra, de quantos amigos queridos a gente ajudou a enfrentar esse processo de luto. Muitos acolheram aquela mensagem, outros refutaram, outros ficaram só naquele momento emocional, mas não despertou nada de espiritual, porque o propósito do luto é atrair as pessoas para Deus, porque essa vida peregrina, essa vida efêmera que a gente vive aqui, ela tem que catapultar para uma eternidade onde nós temos a promessa, a esperança do Cristo, de vivermos com Ele para todo sempre, eternamente, no novo corpo, num corpo glorificado. Falarei daqui a pouquinho sobre isso. Mas enquanto as pessoas não se aproximam, especialmente nesse momento de dor... Não gosto de cemitério, não gosto. Irmão, também não. Alegrei-me quando me disseram: vamos a um cemitério. Não existe isso, não existe. Agora, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, isso é uma direção divina, onde Deus usou o apóstolo Paulo para nos ensinar essa verdade espiritual. Portanto, irmãos, nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, e isso chama-se o consolo, a consolação, que é o papel do Espírito Santo. Quando você passa por uma experiência de consolar uma pessoa, e daqui a pouco você está no outro lado, você é a pessoa que está sofrendo com a perda de um familiar, aquela morte súbita que não dá recado, que não avisa, que pega a gente, como diz na gíria, de calças curtas, e de repente você recebe aquela avalanche, aquela notícia, você perde toda a sua estrutura. Meu Deus, é uma semana que a gente está aqui para fazer a reunião do cordão, uma semana de ceia, falta o ar. Mas aí você recebe irmãos que também tiveram essa compreensão e nos consolam. E isso faz toda a diferença na vida daquele que é consolado. Aprenda nesse processo de luto qual o propósito que Deus tem na tua vida. Porque todos os processos na vida da gente têm um propósito. E Deus está aqui para te ajudar a entender qual é o propósito que Ele tem nesse luto que você está vivenciando. Seja qual for daquelas circunstâncias que eu pontuei aqui, daquelas situações que você está vivenciando. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 6 e 7, nos diz: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem a Ele todas as suas preocupações, entregue a Deus, pois Ele cuida de vocês. Aqui Pedro deixa muito claro para que nós não nos voltemos contra Deus. Há pessoas que se revoltam com Deus, afastam-se de Deus, tornam-se até pseudos ateus, quando na verdade não passam de filhos que tornaram-se rebeldes, como filhos pródigos, que mais dia menos dia, quebrados, se não quebrantados, mas quebrados, voltam à presença do Pai, porque não entenderam o processo de submissão para poder enfrentar, pacificados pelo Espírito Santo, o momento do luto, no qual nós estamos enfrentando agora, eu e a pastora, e a nossa família. Mas estamos aqui alegres, porque na presença de Deus, irmãos, até a tristeza salta de alegria. Não tenta entender, tu vai ter que viver essa experiência praticando esse evangelho como nós temos praticado para poder viver essas emoções. Isso aqui não é fake news, isso aqui não é fantasia, isso aqui é papo reto, é real, irmãos. Porque nós entendemos que o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade.
como o salmista fala no capítulo 9, verso 9. É nele que a gente se refugia. Em espírito, quando vem aquela dor, Senhor, socorre. Senhor, ajuda a minha esposa. Senhor, me ajuda para que eu possa ajudá-la. e você vai meditando na palavra, e a palavra vai tornando-se vida, e aquela vida vai te dando direção para compreender os processos pelos quais as coisas acontecem, como os porquês começam a ser respondidos, como o profeta Isaías no capítulo 57, versos 1 e 2 nos diz: as pessoas direitas morrem, quem é bom morre, mas ninguém se importa. Os bons desaparecem e ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora, mas eles encontram a paz. Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. Independente de ter sido enterrado, cremado, não interessa, porque mesmo os que não tiveram uma vida religiosa, mas eram piedosos, Deus naquele dia da ressurreição considerará a vida eterna, irmãos, porque todos nós ressuscitaremos, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. A salvação não vem por obras, mas as boas obras indicam se a pessoa foi ou não salva. E houve um momento em que eu e a pastora, na casa da saudosa mãezinha dela, quando a recém tinha sido recolhida, nós ministramos a vida do Jairo Jordão, e mesmo ele não entendendo naquele momento, como um dia também alguém me ministrou, eu não entendi, a sementinha foi plantada. Ele confessou com a própria boca Jesus como sendo seu Senhor e Salvador. O diabo perdeu mais uma, pode ter certeza. O luto nos traz essa tristeza, mas ele não vai ter poder de nos trazer sofrimento, porque nós nos alegramos na vida eterna. Estamos aqui em contagem regressiva, estamos às vésperas da vinda do Senhor. Não sabemos se é mais um mês, se é mais um ano, se é uma semana, se é uma década. Ele virá como ladrão sem avisar, e nós temos que estar prontos, preparados, não só ministrando as pessoas, mas nos permitindo ser ministrados pelo Espírito e pela palavra que já está no nosso coração. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. É essa palavra que nos consola, aleluia. E é essa palavra que sensibiliza os que estão à nossa volta, que também nos amam, para orar por nós, para nos dar uma mensagem e para muitas vezes falar o óbvio, aquele óbvio que a gente precisa ouvir, não como uma obviedade, mas como uma confirmação, uma testificação daquilo que o Espírito Santo já falava aos nossos corações. O salmista no Salmo 46, verso 1 também nos diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. E isso tem que ser pregado. Isso tem que ser dito para as pessoas que estão sofrendo, que estão enlutadas. Elas precisam entender que Deus não fez acepção dela, que Deus não virou as costas para ela. Ele é refúgio, é a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Nós é que negligenciamos essa presença ao desprezar, porque Ele nos chama, Ele nos escolhe. Ele nos amou primeiro, amados irmãos, por isso que nós o amamos. Não haveria condição de a gente amar um Deus invisível, não tateável, não palpável, não fosse pelo seu amor testificado em nosso coração, aquele sentimento de paternidade, ainda que você seja órfão de pai e mãe, mas você se sentia acolhido como eu me sentia ali em São Paulo, naquele dia em que eu tentei tirar minha vida e me sentia amado por uma força, por uma energia que nunca encontrei em quaisquer religiões, nem mesmo na religião evangélica, mas eu encontrei através do próprio Espírito Santo de Deus, que revelou o Evangelho para mim, para que através dele, mesmo no luto, eu seja pacificado, eu e minha esposa, e junto nos alegramos, porque sabemos que o nosso Redentor vive, e quem morre com Ele, ressuscitará com Ele também, em nome de Jesus. Salmista no Salmo 30, no versículos 4 e 5, cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel, lembre do que o Senhor Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só por um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. Aqui nós entendemos e aprendemos com Deus que Ele habita em meus louvores. Como eu louvei aqui, eu senti, e creio que muitos também sentiram a presença de Deus enquanto eu louvava, porque Ele manifesta a glória dEle. O inimigo quer que nós nos calemos, ele quer que nós mergulhemos numa cova, numa sepultura, nos fechemos introspectos, presos dentro de si mesmo, para que nós nos relacionemos com ninguém, nem com o mundo, nem com Deus. E está repreendido essa noite isso em nome de Jesus. Abre a tua vida, abre o teu coração para esse Deus, e que Deus colocará pessoas que vão te arrancar dessa prisão espiritual, para que você veja que esse luto não é mais aquela transição emocional, quando ela transcende determinado período, que até pode ser um ano ou mais, não importa, mas a maneira que você vai assimilando essa dor e a maneira que você conduz essa vida apesar da dor é o que faz a diferença entre você ter e não ter uma aliança com Deus. É a diferença entre aquele que serve para aquele que não serve ao Senhor. E o mesmo salmista, no capítulo 30, versos 4 e 5, ele fala: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nós vivenciamos essa alegria hoje. Durante o café nós brincávamos, eu e minha esposa ríamos,
trazendo lembranças, não só do Jairo, como da mãe dela também, que já partiu. Tinha por hábito transbordar a caneca de café, o café sempre fervendo. Ah, o café tá bem Elza hoje. Elza era o nome da mãe dela. E ele sempre resmungando que essas características emergem já como lembrança. Nós já começamos a desfrutar da eternidade, trazendo memórias dessas pessoas que partiram, porque a certeza do reencontro é certa. Ainda que você não creia, o mundo espiritual ele é real. Você pode perder a bênção de não desfrutar disso por colocar a incredulidade na frente da realidade espiritual. Você deliberadamente não querer isso. Aí o teu destino pode ser outro, mas se você deseja, mas não entende como é que é, como o Jairo muitas vezes questionava a gente, O que é fé? não adiantava tu pregar para ele Hebreus, fé é a certeza das coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Não entendi nada. Mas quando ele começa a ter experiências de coisas acontecendo, de doenças que ele passou, enfermidades que ele ligou aqui resmungando, murmurando, e a pastora profetizou sobre a vida dele como a hepatite, ele foi curado. Esses milagres nos trazem essa memória e faz com que nós nos alegremos, porque no processo de vida, de existência dele, no tempo que Deus permitiu, para o propósito que Deus permitiu que ele vivesse conosco, ele desfrutou deste evangelho, ainda que não tenha frequentado uma igreja, ainda que não tivesse se tornado um religioso, mas a experiência do evangelho foi passada para ele, porque a palavra foi pregada, não foi negligenciada. O salmista no capítulo 48, verso 14 nos diz: pois assim é o nosso Deus, ele é nosso Deus para todo o sempre e nos guiará até o dia da nossa morte. Essa palavra não apenas nos informa, mas nos conforta ao meditá-la, irmãos. Quando você sabe que Deus, ele é para todos sempre e nos guiará até o dia da nossa morte. Entre em comunhão com esse teu Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com ele em secreto. E esse Deus em secreto que tudo vê, vai te instruir, vai te recompensar, vai te acalentar, vai te pacificar através do seu Espírito Santo nesse propósito, nesse momento de luto, para que você possa crescer diante da graça, da luz, da graça e a paz que excede toda a tua compreensão, e você vai começar a relativizar as tuas memórias não mais como um sofrimento, mas como aquele gozo que eu carrego quando recordo do meu pai e de muitos outros que já partiram, meus avós, que eu tanto os amo, porque a gente não deixa de amá-los, a gente os carrega aqui dentro, e em todo momento a gente vê circunstâncias que nós nos deparamos com a presença deles, não como um encosto espiritual, não como uma presença do morto vindo do mundo dos mortos, porque isso não acontece, isso é fake, irmãos. Aquele que foi para lá está aguardando a ressurreição até o dia do arrebatamento, aonde eles serão ressuscitados primeiramente antes de nós, mas nós vivenciamos a presença do amor que é eternizado em nossos corações, e é disso que Deus quer falar aqui essa noite, para que você possa meditar nisso e entender que esse Deus vai te acompanhar, ele não vai te largar a tua mão até o fim dos teus dias. O Salmo 94, verso 19 também nos diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. É isso que o Espírito Santo fez conosco ontem, quando naquele momento de dor, ao abraçar os familiares que estavam ali presentes, e aqueles que também, como já disse hoje, oraram por nós, nos ligaram, mandaram mensagens, nos ajudaram inclusive com recursos. Essa coinonia, essa comunhão faz toda a diferença nesse processo de luto que a gente começou a viver desde ontem e pode ser extinto há muito menos tempo do que a gente possa imaginar, porque, como já disse, na presença desse Deus Altíssimo, a tristeza tem que se render e também saltar de alegria. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos de 13 a 18, prestem muita atenção nesse texto, amados irmãos, e se puderem, assistam novamente, não apenas no canal do YouTube, mas reprisem várias e várias vezes, até você entender esse texto, que quando eu me deparei com ele, relativizou muita dor que eu senti com a partida dos meus familiares, irmãos, e vai ajudar muita gente aqui essa noite. Agora, irmãos, não queremos que vocês ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles outros que não têm esperança alguma. Ah, morreu, acabou, já era, virou pó. Nós, todavia, cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. E se nós cremos nisso, também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para vir buscar a sua igreja, portanto o arrebatamento, não iremos ao encontro dele nos ares antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo e com toque de trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, nos ares, ao encontro do Senhor. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Ao compartilhar essa mensagem, ao compartilhar essa informação,
você não está apenas acalentando o coração daqueles que estão oprimidos, daqueles cujo luto já devia até ter passado, mas não entenderam que os processos das suas perdas, sejam em que área tenha sido, ela faz parte de um processo que Deus permite que cada um de nós passe, para que amadureçamos na presença dele e cresçamos na graça e do conhecimento desse evangelho, como um treinamento para a gente entender que na eternidade essa dor, esse choro não haverá mais. Por isso nós temos que entender que muitas vezes o mundo espiritual das trevas quer jogar você num buraco, numa depressão. Eu conheço irmãos em Cristo que estão vivendo lutos aí de anos e não entenderam que esses processos nada mais são do que opressão espiritual, mas não querem ajuda, não querem aconselhamento. E a gente não pode fazer nada porque não é por força, não é por violência. A pregação tem que ser por amor, pelo próprio Espírito, senão é sequestro, é qualquer outra coisa, menos evangelho. Portanto, a palavra para essas pessoas essa noite está escrita na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas que nós usamos na nossa luta espiritual, na nossa luta com o mundo realmente invisível, não são deste mundo. Elas são espirituais, irmãos. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, sofismas, mentiras do diabo. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Há pessoas que não creem nisso. Há pessoas que dizem assim, não, Isso vai passar, fica tranquilo, daqui a pouco tu esquece. mas como uma opinião pessoal, não fundamentada naquilo que Cristo nos ensina, para que a gente relativize essa dor, não com um pensamento positivo, mas com a positividade da palavra de Deus, que é rema, que é verdadeira, que transforma, que muda sentimentos, que faz com que nós nos alegremos no meio do luto, que faz com que esse choro vire riso, que essa dor seja, através daquele bálsamo curador, seja arrancada, como um parto a fórceps, porque é isso que Deus fala, quando nós buscamos as ferramentas espirituais através da palavra e da oração. Nós somos capacitados a destruir todo o sofisma, toda mentira do diabo. Na meditação da palavra, com a oração, destruímos o que nos oprime, irmãos. Tudo isso que está te oprimindo durante esse luto que parece que não termina nunca, onde a opressão e a tristeza não encontram mais espaço, nós vamos sentir somente saudades. Nós vamos sentir apenas vontade daquele abraço. Que vontade de abraçar meu pai, como a Dê tem vontade de abraçar a mãezinha dela, agora também o irmão. É só essa saudade. Como alguém que está viajando, que está longe, que a gente quer abraçar, está longe. Esse abraço é necessário, esse encontro, esse toque, isso faz bem para nossa alma. Isso a gente vai sentir falta. Mas a esperança vai nos acalmar e nos pacificar, sabendo que esse abraço acontecerá quando o nosso corpo tiver sido transformado num corpo glorificado. Mas isso é para outra ministração, irmão. O salmista, no Salmo 119, verso 50, nos diz: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Aleluia. Quando as promessas de Deus começarem a fazer morada no teu coração, você lê o texto, medita naquilo, continua com dor, mas você está lendo. Este é o meu consolo, no meu sofrimento. 2 pontos. A tua promessa me dá vida. Que promessa? Eis que estarei convosco até o fim dos teus dias. Eis que vou te acompanhar até a tua morte. Eis que tu viverás comigo de eternidade em eternidade. Eu ficaria a noite inteira recitando versículos aqui sem cansar. Quando tu mais te enche dessa verdade, mais tu te enche desse conhecimento, deixa de ser apenas uma informação, ela passa a ser vida, e vida em abundância. E é essa vida que só o Evangelho pode dar ao homem. O resto é só religião, é só psicologia, é só paliativos, irmãos. É só mundo. E isso realmente não fará diferença na tua vida. Tu continuarás enlutado. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos diz que naquele dia, quando nós saímos desse plano espiritual e chegarmos lá onde o meu cunhado acabou de chegar, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem... Que ordem é essa, pastor? Essa ordem carnal que estamos vivendo aqui, esse momento físico da nossa vida, chamado existência, nós nos tornaremos um só com aquele que se chama Eu Sou, pois Deus não existe, Ele não cabe na existência, Ele é. Tudo que é palpável existe. O meu cunhado não é mais palpável porque ele é espírito, mas enquanto espírito, o amor entre nós, que é carregado em nossos corações, nos faz sentir sua presença. É essa presença que o Espírito Santo de Deus quer encontrar espaço dentro do teu coração. Ele está batendo hoje. Eis que bato a porta. Estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Seremos um só.
Mas se você não abrir, se você não entender esse mistério, esse luto tende a se perpetuar, porque você não desfrutará desse consolo do Espírito Santo, aonde ele promete fazer nova todas as coisas. Mas se você não abrir o coração para isso, se não entender que lá no outro lado, as dores e os sofrimentos que levaram aquele ente querido à morte, porque o que ele faz agora tu não compreende, tu só compreenderá mais tarde, ou aquele emprego que você perdeu, ou aquele relacionamento que foi bom para você, todos os lutos de qualquer espécie, estamos pontuando aqui obviamente a morte, porque é algo que nós estamos vivenciando, mas como tantos outros que eu arrolei aqui essa noite, como um desemprego, uma demissão, uma aposentadoria, ou alguém que sofreu um acidente e perdeu um membro. Eu não sei quantas pessoas vão assistir a esse vídeo, mas tenho certeza que dentro das suas perdas que levaram, estão levando, estão as conduzindo a permanecerem presas nesse luto, Deus quebra essa cadeia hoje, e você fará disso apenas uma experiência para se tornar mais forte, mais preparado na presença de Deus, como ferramenta de Deus, para levar essa boa nova como testemunho. Eu passei por isso, e agora eu posso te ajudar, te instruir acerca desse processo que me trouxe esse propósito de te ajudar. Assim diz o Senhor para alguns aqui essa noite. E eu encerro essa ministração com a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versos 54 e 55. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? A morte foi vencida na cruz do Calvário, quando Jesus expirou e antes disse: tetelestai, está consumado. Todo escrito de dívida, toda pendência que tinha com a humanidade, em todo aquele que nele crê, não verá morte, mas passará desta vida para a vida eterna, assim como meu cunhado e muitos outros que estão subindo, e até o final do ano muitos ainda subirão. É um ano que realmente o Senhor está colhendo muitas flores aqui, muitos jardins estão sendo arrancados, porque Deus está poupando da calamidade ou das calamidades que ainda estão por vir. Portanto, nos preparemos nos dias maus, nos preparemos cada vez mais nos dias difíceis que ainda enfrentaremos nesse mundo, pois a coisa não está ficando fácil, irmãos. É ladeira abaixo. Todos os sinais que precedem a vinda de Cristo estão se desenrolando a cada dia um pouco mais. Nos curvemos a esse Deus, nos submetamos à sua soberania e peçamos a Ele, nós que estamos passando por processos de luto, como nós estamos passando aqui, que Deus nos ajude a transformar essa tristeza em alegria, que toda dor, toda opressão, tudo aquilo que nos sequestra, que nos traz angústia, até desespero, através da esperança da ressurreição, o único sentimento que possa permanecer em nossos corações seja a saudade. Palavra que não consegue ser traduzida em nenhum outro idioma, só na língua portuguesa, que nós conhecemos bem. Essa mesma saudade que nós em Cristo temos do céu é mistério, é para poucos isso, só para quem teve um encontro com Deus. Essa saudade nos conecta na certeza da ressurreição, e essa saudade que tu tem do teu ente, ou de um relacionamento, ou de um trabalho, Deus transformará o teu choro em riso, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Pode ter certeza disso. Essa mensagem Deus colocou no meu coração durante o velório do meu cunhado, e eu trago hoje, nesse dia 4 de dezembro do ano de 2024, na reunião do cordão.